Olá, uma boa noite. Mais uma vez estamos aqui em nosso canal. Gostaria de te agradecer, pedir que você possa se inscrever no canal se ainda não é inscrito, que você possa deixar o seu like e não esqueça de compartilhar esta mensagem. Deus abençoe. Nós vamos ler nesta noite um texto bíblico que se encontra aqui escrito aos Hebreus, capítulo de número 11, que nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das que se esperam acontecer. Nesta noite nós iremos falar um pouco a respeito da fé. Uma palavra tão pequena, mas que tem grandes resultados em nossa vida se nós colocarmos em prática. Quando o escritor aos Hebreus escreve aqui no capítulo 11 que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e as provas que se esperam acontecer, eu fico mais maravilhado ainda no verso de número 6, que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se nós não praticarmos a fé, de forma nenhuma nós iremos agradar a Deus. E Deus, Ele é galardoador, Ele presenteia aqueles que o buscam. Então há uma necessidade de, a cada dia, nós colocarmos a nossa fé em ação. De a cada dia nós crermos no sobrenatural de Deus. Ainda que as leis naturais venham nos dizer o contrário, nós precisamos crer, porque nós temos um Deus que age no impossível. Amém? Lá em Marcos, capítulo de número 5, existem umas histórias que foram contadas gloriosas a respeito dos milagres que Jesus operou. E nós vamos compartilhar nesta noite contigo. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga. A Bíblia diz que Jairo foi até o encontro de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele se prostra diante dele em adoração e diz: Senhor, socorre, pois a minha filha está à beira da morte. Quando Jairo profere estas palavras com o mestre, Jesus, ele começa uma caminhada com Jairo indo até a sua casa, pois a petição de Jairo foi: se o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela ficará curada. Jairo expressou a sua fé que ele tinha de que Jesus poderia solucionar o problema ao qual ele estava vivendo. Só que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a Bíblia nos diz que uma mulher que jazia 12 anos acometida por uma enfermidade, por um fluxo de sangue, e aquela mulher havia gastado tudo quanto ela tinha tentando buscar o seu bem, mas a Bíblia diz que de nada lhe aproveitava, mas antes ia cada vez de mal a pior. E aquela mulher estava vivendo à margem da sociedade, vivendo uma vida mesquinha, uma vida raquítica, uma vida medíocre. Porém, ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela decretou, determinou no seu coração, isso está em Marcos, capítulo 5 e o versículo de número 28. Aquela mulher expressou algo muito grande. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes do mestre, eu ficarei curada. Aquilo ali foi uma demonstração de fé daquela mulher, em acreditar que se tão somente ela tocasse a orla das vestes, ela receberia a sua bênção, o seu resultado, a sua vitória. Mas eu digo que a fé da mulher ainda vai muito mais além, porque aquela mulher estava há 12 anos acometida por uma enfermidade, por um sangramento que não cessava. Então aquela mulher estava fraca, aquela mulher estava debilitada, aquela mulher talvez já tivesse perdido as suas forças e era difícil chegar até Cristo.
porque ela precisava romper a multidão que o cercava. Mas ela determinou no seu coração e ela foi até o encontro de Jesus. Ela rompeu a multidão. Ela conseguiu chegar e tocar na orla das vestes de Jesus. E quando ela tocou, a Bíblia diz que Jesus ia caminhando com a multidão. E quando ela tocou na orla das vestes, Jesus parou no meio da multidão. E ele perguntou: quem me tocou? Os apóstolos que estavam com o mestre disseram: Senhor, como é que o Senhor diz quem te tocou? Pois grande é a multidão que te aperta e que te oprime. E Jesus disse assim: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando nós tocamos em Cristo com fé, o nosso toque ele é diferente e certamente nós alcançaremos o resultado. A Bíblia diz que imediatamente o seu sangramento cessou, parou e aquela mulher ficou livre do seu mal. E então Jesus, quando fez aquela pergunta, a mulher virou-se ainda com medo, assustada, mas ela começou a contar a Jesus o que tinha acontecido. E Jesus disse: filha, vá em paz, pois a tua fé te salvou. Então nós precisamos crer. Isso é um exemplo de fé. Quando aquela mulher recebeu a sua bênção, a sua vitória, eu creio que o coração de Jairo ainda se alegrou mais, porque ele disse: olha, se ele curou esta mulher, certamente também a minha filha ficará curada. Pois quando eles continuaram a caminhada, chegaram os mensageiros que vieram ao encontro de Jairo e disse: Jairo, não enfades mais o mestre, pois a tua filha está morta. Quando Jairo ouviu aquelas palavras, certamente ele pôs os olhos no mestre e Jesus olhou para Jairo. Pode observar o versículo de número 36 e disse: Jairo, não temas, tão somente creia. Então Jairo prosseguiu na caminhada com Jesus e chegando Jesus na casa de Jairo, ele viu a multidão que estava ali pranteando, chorando pela morte daquela jovem. E Jesus entrou e disse: olha, a menina não está morta, ela dorme. E quando Jesus proferiu estas palavras, a multidão que estava ali sorriu, zombou, porque Jesus disse isso. Mas Jesus pediu que tirasse todas aquelas pessoas dali e pegou o pai, a mãe e os discípulos que ali estavam com ele. Entrou até onde estava a menina e então Jesus estendeu a mão sobre ela e disse: Talita cumi, que no hebraico significa menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente ela se levantou, ressuscitou e voltou para os seus pais. Que história gloriosa! Então nós precisamos colocar nossa fé em ação para ver o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. Em Marcos 9:23 diz: se é que tu podes crer, tudo é possível ao que crê. João capítulo 11, versículo 40 diz: não te hei dito eu que se creres verás a glória de Deus? Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras da carne, para que nenhum homem se glorie. E aí fica a pergunta para nós nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo de número 8, parte B. Jesus perguntou: será se quando o Filho do Homem voltar a esta terra ainda encontrará fé? Só depende de mim e de você. Põe a tua fé em ação e contemple o sobrenatural de Deus. Jesus te abençoe e te dê uma noite cheia de bênçãos e de vitória em nome de Jesus Cristo.